esse aqui é o jogo Crusader Kings 2, a tela quando você começa a campanha. Eu escolhi mostrar um pouquinho esse jogo porque dá para ter uma ideia melhor quando a gente fala de descentralização do poder na Europa, Idade Média e tal, para a gente entender um pouquinho como isso funcionava de uma maneira mais visual. É um jogo meio hardcore assim, de estratégia, é tenso mesmo, foca muito em política, então não sei, é um jogo ou você ama ou você odeia mesmo. Então nesse vídeo eu vou dividir em alguns aspectos para facilitar. A gente vai primeiro ver um pouquinho, estudar o mapa, depois como funcionam os reinos internamente, jogar um pouquinho para vocês entenderem a questão de casamento e política, tudo isso naquela época, tá bom? Vamos começar pelo mapa, então. A ferramenta de mapa desse jogo, ela é muito bem feita, né? Ela não é só visualmente bonita e tal, mas é muito útil assim, para a gente entender um pouquinho um monte de subdivisões que existia não só na Europa, mas em boa parte do mundo nessa época. Para começar, a gente já tem vários nomes que são familiares, tipo aqui seria França, Polônia, Hungria, Suécia, Inglaterra e por aí vai. Mas a gente tem que perceber que esse reino, esses nomes, eles não dizem respeito ao que a gente conhece hoje como esses países. Isso vai ficar mais claro. Na verdade, a gente vê já um monte de símbolozinhos aqui. Eles estão falando de dinastias e grupos e tem cheio de subdivisões. Isso que a gente vai ver com calma, tá? Primeiramente, a gente pode ver os reinos estabelecidos aqui. Tá? Seria a França, né, bem menor do que é hoje, a Inglaterra em si, com a Escócia em cima, a Irlanda toda dividida, ela não é um reino unificado nessa época. Aqui o Sacro Império Romano, Dinamarca, Polônia, etc. Então a primeira coisa que a gente vê, ele é bem mais dividido, mesmo em relação territorial, fora o Sacro Império Romano Germânico, né, que tem um território muito grande, do que a gente está acostumado a ver, né? Bom, de onde vem todos esses reinos assim? A gente tem que lembrar que a gente está no ano de 1066 nesse cenário do jogo, né? Já se passou bastante tempo do fim do Império Romano do Ocidente. Mas a gente precisa relembrar um pouquinho o que aconteceu, como ele chegou ao fim. Você tinha uma unidade em toda essa área, uma unidade governamental. É claro que os romanos, o Império Romano, era dividido também em províncias, né? Você tinha subdivisões de governo para facilitar o controle de todas essas regiões. Porém, primeiro, não era tão divididinho assim, né? Você tinha menos subdivisões e existia realmente um poder centralizado em Roma, de alguma forma. Tá, mas vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu. Você tinha o Império Romano do Ocidente e do Oriente. A gente já havia previamente uma divisão no Império, né, até para facilitar a defesa do território. O Império Romano do Oriente continua, em parte, aqui, virou o Império Bizantino. Sim, com sede em Constantinopla, uma cidade importante, um entreposto comercial, liga Europa e Ásia. Sim, ele continua, ele está acossado, ele perdeu muito território, inclusive para os árabes, né? Você tem a União Árabe aqui na Península Arábica e tal, e toma rapidamente vários territórios, mas isso a gente fala em outro vídeo. Mas o Império Romano do Oriente continua aqui, mas na parte ocidental não resiste. Roma cai, Roma é saqueada por invasores que vêm da parte mais ao norte da Europa, né? Isso que a gente chama de povos germânicos. Chegaram de novo um gol da Alemanha! Eles atravessam essas barreiras naturais, que são rios, como o rio Danúbio aqui, o Elba, se não me engano, também o rio Elba, que são, tem que lembrar, rio era uma barreira natural, às vezes bem difícil de você transpor, se você defendesse bem. Eles invadem esses territórios e vão saqueando
as cidades romanas e aos poucos estabelecendo reinos que brigam bastante entre si. Por exemplo, a França vem de um povo germânico que invadiu e se estabeleceu aqui, que são os francos. E aí temos também os godos, visigodos, os saxões, etc. Tá? Então você tem a formação de vários reinos germânicos diferentes. Uma outra visão, dá para ver aqui os reinos tradicionais, a gente vai ver que muda um pouquinho, só para a gente ter uma ideia dessa subdivisão, que é maior. Tá vendo? A própria França dividida em Aquitânia, França, a Bretanha, né? Você tem aqui o reino da Frísia no norte, Dinamarca, etc. Tá? Então é legal essa ferramenta de mapa que mostra muito isso. Com essa invasão desses povos germânicos, o que a gente tem? Uma grande, na verdade, mistura de costumes. Eles invadem e acabam em alguns lugares tomando também como exemplo parte da cultura até administrativa, e não só, da cultura mesmo, dos romanos que já estavam aqui e dos povos locais também. Né? E esses reinos não é só porque eles são germânicos, de uma mesma região, que eles eram todos amiguinhos. Né? Você tinha brigas, guerras o tempo inteiro entre eles, por território, por terra, etc. Tá? O mapa permite isso, a gente visualizar essa grande subdivisão. Vamos dar uma olhadinha mais especificamente em um reino, que é o reino que eu vou jogar aqui para a gente entender internamente qual é a política do reino. Vai ser o reino de Leão, aqui. Agora vamos olhar mais especificamente para um reino, o reino de Leão, que é o reino que eu escolhi para jogar essa campanha aqui. A gente vai fazer isso para ter uma ideia melhor do que é descentralização do poder. A gente fala na Idade Média, um poder descentralizado, não existe um foco único de poder. A gente já viu que já não tem o Império Romano do Ocidente, que controlava toda essa área, mas é muito maior que isso. Dentro de cada um dos reinos que a gente viu, o poder não está centralizado na mão do rei. Como assim? A gente pensa num rei, que o rei pode controlar todo o território, mandar, desmandar, etc. Ou decidir um monte de coisa. Se a gente lembrar do Império Romano. O Império Romano, quando os imperadores mandavam gravar, né, naquelas moedas e tal, todos os seus títulos, que ele era o chefe da religião, o chefe do exército, que ele venceu tal povo, venceu isso, que ele administra tudo, etc. Não, aqui não. O rei tem sérias limitações ao seu poder dentro do próprio reino. Certo? Vamos começar por mim. Esse aqui sou eu, esse bonitão aqui, o rei Alfonso VI de Leão. Quando eu passo o cursor aqui, aparece Rei de Leão, King of Leon, e Heir to the Kingdom of Castile. Isso é, herdeiro ao reino de Castela. Isso aqui já é estranho, porque eu sou rei de um lugar e herdeiro de outro reino, o reino de Castela, aqui do lado. Por quê? Se a gente clicar no reino de Castela, dá para entender. Esse caboclo aqui é meu irmão. Assim como o rei da Galícia. É meu irmão também. A gente só pode entender isso se a gente pensar em dinastias, isto é, na família. A mesma família controla esses 3 reinos diferentes. Tá? Isso acontece em outros lugares também. Eu só estou exemplificando por aqui. Ok, mas como assim? O que acontece depende da tradição de cada lugar. A gente pensa que quando o rei morre, necessariamente o príncipe mais velho, né, o príncipe herdeiro, vai herdar todo o reino. Mas nem sempre é assim. Nesse tipo de lei, de tradição desse lugar, desse povo, se divide o reino entre os irmãos. Né? Então você já tem uma divisão de poder aqui. Só que essa divisão fica mais forte ainda dentro do reino, se a gente for observar. Eu vou olhar aqui, ó, Leão, a capital aqui, sou eu que controlo essa terra. Aparece a carinha aqui, aparece isso aqui, papapá. Salamanca, a mesma coisa. Eu controlo essa área. Agora, se eu clicar aqui em Valladolid, tem outro caboclo, o Conde Pedro de Valladolid. Em Astorga, a mesma coisa, só que é o Conde Sancho de Astorga. E como assim? Ele é de outra dinastia. Por que ele aparece aqui e não aparece a minha foto aqui
né? Significa uma coisa: eu não tenho controle total sobre esse território. Esse território é submetido ao reino, mas eu não tenho controle total. E aí vem a ideia de um sistema feudal. O que é o feudo? Feudo é uma recompensa. Recompensa por serviços prestados. Se a gente pensar tradicionalmente, desde a época que os povos germânicos invadiram e foram formando esses reinos, você tem a ideia de que não é só o rei, não tinha ideia de um rei que mandava em todo mundo e tal, e não sei o quê. Essa pessoa que liderava o exército tendia a dar de presente, depois de uma vitória, aquilo que era valioso, algo que as pessoas pudessem aproveitar depois. As pessoas que ajudaram nessas batalhas, as famílias, os clãs, etc., que ajudaram nessa batalha, né? Isso é o que a gente chama de feudo. Feudo pode ser muitas coisas, mas a coisa mais importante, esse presente, essa recompensa mais importante é a coisa mais valiosa da época: terra. Por que terra e não dinheiro? Terra é produção. Terra mais gente nessa terra é igual a produção. Produção é igual a riqueza. Riqueza aqui não é só dinheiro, não é ouro. Riqueza é alimento para manter a população. Riqueza é uma quantidade maior de alimento para você manter um exército também. E é isso que acontecia. Você recompensava essas famílias, esses clãs, com áreas para eles controlarem também. Aos poucos, o rei foi perdendo um controle total sobre essas áreas. Como assim? Esse cara produz aqui, ele tem o exército dele. Eu não mando no exército dele. Quem manda no exército dele é ele. Nossa, mas o cara fica solto assim, ele pode fazer o que quiser? Não. Ele fez um juramento de lealdade a mim. Né? É uma questão hierárquica. Ele jurou lealdade. Se eu precisar, eu posso exigir que ele mande tropas para mim, ou não só, ou recursos e etc. Mas ele mantém independência dentro do território dele, alguma independência. Ele controla algumas leis, cobrança de impostos, etc. Eu tenho pouco controle aqui dentro. Isso já mostra também descentralização do poder, aqui e aqui, em boa parte dos meus territórios. E se a gente olhar, vou mostrar isso é aquele sistema que a gente chama de suzeranos e vassalos. O suzerano dá a recompensa, né? E em troca o cara jura lealdade. É uma relação, é uma aliança. É claro que existe uma hierarquia, um em cima, um embaixo, mas é uma aliança. Um protege o outro, etc. O cara tem que defender esse território. Então, mas se eu olhar aqui na minha foto, eu tenho 8 vassalos, isto é, 8 pessoas que nesse sistema juraram lealdade a mim. Sim? Mas se eu clicar, por exemplo, o Conde de Astúrias, vamos ver aqui, ele mesmo tem 3 vassalos também. Ele, aqui em Astúrias e Oviedo, seria essa área aqui, tem também outros senhores, outros nobres de outras dinastias que fizeram a mesma coisa, juraram lealdade a ele, vão proteger o lugar, produzir, dar algum imposto, soldados e etc. E aqui no jogo, o jogo não vai tão longe, mas esses vassalos do cara provavelmente têm vassalos também e assim por diante, até chegar nos guerreiros que essas pessoas mantêm. Tá? Então é uma grande pirâmide, onde o vassalo de um pode ser o suzerano de outro. Ele jura lealdade a um e mandar e tal, e ao mesmo tempo outras pessoas juram lealdade a ele e assim por diante. Ok? Dá para entender essa ideia de descentralização? O rei não tem controle total sobre essas áreas. Né? Ele tem que manter essas pessoas felizes para manter o apoio. Quando a gente pensa que o poder dele é muito grande, mas ele só existe se ele mantém o apoio dessas pessoas, porque essas pessoas podem se virar contra ele também, ok? Vamos olhar um pouquinho agora para a questão religiosa. Sim? Aqui na Europa ocidental, a religião predominante é católica. Tem um mapa, que é a ferramenta de mapa ajuda nisso. Temos aqui católicos e tal. Aqui a gente vê a expansão
muçulmana, árabe, tá? Norte da África e tal, não sei o que. Os ortodoxos, cristãos também, mas não católicos, romanos aqui no Oriente e tal. Mas beleza. Bom, por que eu estou falando disso? Se a gente olhar o meu reino em si, Leon, tá? A gente tinha falado dos meus vassalos. Alguns dos meus vassalos são membros da igreja, são bispos. Esses caras, na verdade, são membros de dinastias poderosas. Você escolhe para postos chaves pessoas poderosas, de famílias poderosas. Lembra-se, é tudo uma pirâmide de poder. Agora, no jogo, aqui, ó, tá vendo a contribuição em impostos? Para mim, nada. 0.0. Por quê? Para onde vai essa contribuição? Para Roma. Aqui, sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, aqui são os estados papais e tal, o Papa controla esses estados, ele tem um exército próprio, etc. Bom, até hoje o Vaticano é um país independente, isso era um reino independente também. Então por que eu como rei aceito alguém de outra área com tanto poder dentro do meu reino? Porque isso vale para toda subdivisão que eu tenho aqui. Eu tenho bispos, padres, etc. Eles têm muito poder aqui dentro. Por que eu aceito um poder externo tão grande dentro do meu reino? A gente está falando de descentralização do poder. A gente pensava de um imperador que era considerado sagrado, às vezes no Império Romano, ou sei lá, em outros povos, no Egito, cara, o faraó era tipo um deus vivo e tal. Então por que o rei, né, ele tem alguma submissão a uma força externa? Bom, pode ser por fé, simplesmente, isto é, ele acredita nesse Deus, ele é submisso a ele, o Papa é representante do Deus, é o vigário de Cristo aqui, a religião católica, a igreja representa Deus, ele está fazendo o serviço de Deus. Mas na verdade também é uma troca. A igreja tem muita força, né? Ou vai ganhando força, na verdade, não é assim automaticamente. Chegou o cristianismo nessa região, todo mundo vira cristão. Mas aos poucos, entre a população, a religião ganha muita força. Os religiosos têm uma capilaridade, vamos dizer assim, eles chegam na população muito mais facilmente que o governo, tem mais gente trabalhando nisso até, na verdade. Então a influência deles sobre a população é grande, né? E a influência da religião como um todo. Então, vira quase uma troca. Ao mesmo tempo que eu concedo terras e poder à religião, a religião me concede poder. Qual poder? O poder de ser um representante também, alguém que está fazendo o serviço de Deus. Quem coroa os reis, a partir de determinado momento, vira uma tradição, são membros da igreja. Não necessariamente o Papa, mas membros da igreja. E isso é simbólico. Significa, a igreja simboliza Deus, né? Então, quando o representante de Deus, pega a coroa e põe na cabeça do rei, ele está falando, Deus está te dando esse poder. Né? Então o meu poder vem de Deus, o poder do rei. Alguém que vai contra esse poder está indo contra Deus. É uma marca simbólica muito forte, tanto para o povo, para os nobres, etc. Então é uma troca também, né? São de poder. Em troca, a igreja ganha o quê? Terras, pessoas, produção, poder, influência. Não só no meu reino, estou falando do meu reino, mas isso vale para todos os outros reinos, né? E tem que lembrar, nessa época, a gente está falando 1066, né? Eu mostrei aqui que aqui são católicos, mas você tem uma expansão do Islã muito rápida e muito forte. E isso também é importante, é um fator de união entre esses reinos. Apesar de eles ficarem brigando o tempo inteiro e nobres guerreando entre si, aquela coisa toda, mas eles têm um inimigo comum e isso é importante.